Doenças autoimunes e os cuidados com coronavírus. Luquinha. Quais são as suas dúvidas com esse assunto? Quem está orientando a gente é a reumatologista da Vale Infusões, a doutora Ana Luísa Gonçalves. E agora também a gente tem uma paciente da Vale Infusões, a linda Veda Moraes. Boa tarde, Veda. Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Obrigada pela participação com a gente. Veda, conta pra gente, qual que é o seu probleminha? Eu chamo de probleminha, não chamo de problemão, né? Você tem retocolite, é isso? Retocolite? Isso mesmo, eu tenho retocolite ulcerativa e espondilite. Tá, o que é isso? O que você sente? Como é que é o seu dia a dia? Hoje em dia, né, como eu descobri há 2 anos, e hoje em dia a minha vida ela é super tranquila. Tenho a doutora Ana, inclusive, é a minha reumato, ela me dá várias dicas legais. E também tem a minha gastro. Então, as duas acabaram me ajudando bastante a lidar com o dia a dia, né? Então, hoje em dia eu já lido de uma forma bem mais tranquila. Agora, ela tem tomado Você tem tomado alguns cuidados, né, Veda? Sim, eu tomo alguns cuidados. Para sair de casa, eu uso máscara, né? Agora eu costumo usar até óculos, né? O maior que eu tiver em casa, eu saio. E dependendo do lugar, se eu não tiver álcool em gel, eu uso luvas também. Mas eu estou evitando o máximo de sair de casa por conta dos imunossupressores. E lindo esse trabalho que você tem feito com outras costureiras que estão participando desse projeto social, né, Sol? Que doa máscaras para pessoas com câncer e também doenças inflamatórias crônicas. Isso mesmo. Eu faço máscaras para as pessoas oncológicas e pessoas com doenças autoimunes, assim como eu. E pessoas também que são imunossuprimidas, não somente pela doença inflamatória intestinal. E aí eu faço tanto para mim, como também eu faço a doação dessas máscaras. Quem é o coração do bem, né? Doutora Ana, Veda, se você quiser fazer alguma pergunta para a doutora e vice-versa, fiquem à vontade. Mas eu tenho uma dúvida, os sintomas, Luquinha, da retocolite, quais são, doutora? Então, as doenças inflamatórias intestinais, elas podem alternar entre obstipação, né, e diarreia, incluindo com sangramento, alguns casos dor abdominal, pode ter fístula, né? O gastro geralmente conduz, mas essa doença muitas vezes está associada à espondilite ou outras espondiloartrites. Então, às vezes o paciente acaba se tornando reumatológico e da gastro também, como é o caso da Veda. Esse paciente, quando ele começa a terapia efetiva dele, né, a primeira coisa que ele vai percebendo, além de melhorar os sintomas, ele vai ganhando peso, porque é um paciente que tende a ficar desnutrido com essas perdas, né? Então, a qualidade de vida que esse paciente ganha fazendo o tratamento corretamente, com uma medicação que realmente faça aquela inflamação parar, é outra. A Veda pode falar melhor aí pra gente dos sintomas e de como é sem a medicação e com a medicação. Então, sem a medicação é uma forma bem complicada, porque eu acabo tendo muita diarreia, igual a doutora falou, às vezes do nada eu fico constipada, também tenho sangramentos, né? E após a medicação eu acabo conseguir ter uma vida bem melhor. Aí, no caso reumatológico, eu sinto muitas dores nas partes superiores e inferiores, né? Muitas das vezes também eu não consigo relaxar, né, o corpo, mas com as medicações, tanto reumatológica como gastro, eu consigo ter uma vida bem melhor, bem mais tranquila. E você teve em algum momento, Vida, se sentiu medo, tanto pela condição dessas dores que você sentiu em relação à Covid-19? Sim, senti muito medo, pois a gente fica com um monte de ponto de interrogação na cabeça. Meu Deus, e aí? Eu sou imunossuprimida, e se eu pegar o Covid, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Meu Deus, né? E a gente acaba ficando bem vulnerável. Inclusive, eu tive, agora entre os dias que a gente teve que ficar totalmente em casa, eu tive 2 crises de pânico. E é bem complicado, mas a gente,
com os médicos, né? Por exemplo, com a doutora Ana, eu converso bastante com ela. E aí eu sempre pergunto e ela acaba sempre me dando uma palavra, me explicando que é para me ter mais tranquilidade, que não é para me ter medo, né? Que qualquer coisa ela tá pronta para estar me ajudando. Então isso acaba dando uma segurança maior, eu acabo ficando mais tranquila e o medo ele fica bem menor, mas o medo continua com certeza. Pois é, mas essa tranquilidade é bem legal, depois a gente vai pedir para a doutora Ana comentar, viu, Veda, doutora Ana? A Vale Infusões tem uma equipe multidisciplinar, então não é só o tratamento com aquele médico, você tem apoio até de psicólogos, né? Isso que te abastecem nesse momento de medo, né? Já já a gente vai falar sobre isso. Obrigado, né, viu, Veda, por estar aqui com a gente, por compartilhar com a gente também sua experiência. Mas mudar um pouquinho aqui de assunto, continuando a falar de coronavírus, mas de repente você vai ao mercado. Aí você quer comprar as frutas para comer saudável. Você sabe como limpar as frutas que comprou? Bora reforçar isso com você, se você já sabe, no Truques de Casa. Você foi ao supermercado e precisa limpar as frutas e verduras que trouxe de lá? Olha, não há uma comprovação de que o coronavírus ele é passado através dos alimentos, mas sim da manipulação. Então, por exemplo, se alguém manipulou e está com coronavírus, você pode sim pegar o vírus. Mas os alimentos, eles não transmitem, porque precisa de um hospedeiro. Mas é ideal a gente sempre prevenir. Então, se você puder lavar as suas frutas, legumes e limpar com álcool em gel a sacola que trouxe do supermercado, é ideal para a gente combater a disseminação do coronavírus. Essa foi a dica do Truques de Casa de hoje e até a próxima. E sabe o que a gente ama? Quando você ir de casa, pega os nossos truques e faz. Que nem essa querida aqui, ó, a Fernanda, ela fez o suco que a gente mostrou aqui pro pessoal em casa para imunidade. Aquele de melancia que a gente tomou? Isso, que a gente achou maravilhoso, que o Igor ensinou. Então você que está em casa, for fazer também, vou lavar meus frutos, meus legumes, filma e manda pra gente que a gente coloca aqui no programa, tá bom? Vou dar um pouquinho de assunto aqui, porque o Conselho Nacional de Publicidade abriu um processo contra o cantor Gustavo Lima após denúncia do público de estímulo ao consumo de bebida alcoólica, isso nos shows transmitidos no dia 28 de março e 11 de abril. Nesses vídeos, que foram ao vivo, Gustavo aparece bebendo cerveja com marcas em destaque. O processo foi aberto a partir de denúncias recebidas de dezenas de consumidores. Sol. Pois é, a gente tem que lembrar o seguinte, acredito que não tenha sido feito por mal. Ninguém quer fazer alguma coisa para prejudicar a própria imagem, mas tem que se pensar do outro lado também, né? O que eu estou passando de informação? E até porque também não tem uma censura ali, não, né, Sol? Não. Então, criança está tendo esse tipo de influência, realmente é algo que tem que ser pensado. A Marília Mendonça fez uma live, ela tem menos de 25 anos e não pode ser associada a imagem de pessoas de 25 anos abaixo quando é bebida alcoólica na televisão, em qualquer mídia. Ela não bebeu nada. Então, tem ela toda uma brincava, regra, ela né? tinha uma canequinha, ela falava assim, imagina o que está aqui. Pronto. Ninguém sabe. Ponto. Mas tem que pensar, né? Só vai fazer, tem que ser muito responsável. Bom, o comerciante usa porrete para impedir um assalto. Esse foi na moda antiga e parece que deu certo, viu? A gente já explica para você no próximo bloco, mas agora aquele momento de carinho. Vamos ficar em casa, não sai.